E aí pessoal, salve no nave, bom, dando continuidade à nossa série de geometria analítica, né? No último vídeo a gente tinha visto o produto vetorial, enfim, e as outras coisas, né, Lagrange e afins. Aliás, equação vetorial da reta, né, perdão, a gente tinha visto a equação vetorial da reta. E agora a gente vai ver exatamente distâncias, né? A gente vai trabalhar com distâncias no sistema ortogonal somatório, que é como ele coloca soma aí, que é exatamente aquele sistema ortogonal cujo nós geralmente vimos. Ele está no espaço vetorial V3 e o dimensional E3, né? A gente vai ter exatamente um sistema de coordenadas onde o ponto origem desse plano cartesiano é 0, 0, 0, enfim, vai ter um vetor V, enfim. Vetores unitários, né, canônicos de base, que forma bases, conjunto vetores E1, E2, E3, né? Enfim, no caso o enunciado já é posto já em equação vetorial da reta, né? E agora a gente vai trabalhar exatamente o seguinte ponto. Como que a gente calcularia a distância entre ponto e reta? Aí no próximo vídeo, a distância entre reta e reta. Aí teria, entre aspas, o problema de minimização, que seria exatamente qual seria a distância mínima entre um ponto e uma reta, e uma reta e uma reta, em que a gente usa derivada aí, né, para isso. A gente usaria derivada para ver esse mínimo, seria problema de minimização. Porém, eu não vou trazer eles ainda, eu vou trazer todos os conteúdos e depois vou trazer esses conteúdos particulares de minimização, tá bom? Mesmo que o documento esteja contido certinho aqui, eu vou trazer depois particulares dele, que eu acho que fica melhor para ter um aprofundamento maior. E também não necessariamente ele geralmente cai na cadeira de A. Bom, então surge a pergunta, como que eu calcularia então exatamente essa distância? E eu vou lhe dar o enunciado, eu vou lhe dar os itens do enunciado. Os itens do enunciado seriam o seguinte, eu vou lhe dizer o enunciado de forma oral, né? Eu acho que foi melhor, né? Ou não? Vou dizer o enunciado porque senão deixa de ser matemática, eu vou saber os itens que você tem e a manipulação que você pode fazer, né? Nesse caso, deixa eu pensar no enunciado que você teria que falar para ter exatamente esses itens, tá, gente? Bom, imagine a seguinte coisa. Então, considere os espaços de vetores... Não. Considere o espaço de vetores V3 munido da base canônica. Beta com os vetores E1, E2, E3, formando essa base. Esses vetores são canônicos, quer dizer que formam uma base exatamente em que os vetores têm norma igual a 1. E também, ou seja, são vetores unitários. E também são vetores que são linearmente dependentes para formar a base, né? E gera espaço vetorial, consequentemente. E com o sistema ortogonal de coordenadas para o espaço dimensional E3 definidos por soma igual, abre parênteses, O, vírgula, e os vetores da base, fecha. Ou seja, para formar que exatamente eu tenho um espaço ortogonal feito por esses vetores. Então, você tendo uma reta contida nesse espaço dimensional E3 e um ponto P também pertence a esse espaço dimensional E3, que não pertence à reta R, esse ponto, certo? Qual seria a distância do ponto P à reta R? Sabendo que você tem as seguintes... Pronto. Acho que fica bom. Tá aí o enunciado é esse, certo? Então, bora lá. Então, os enunciados. A gente tem uma reta que está contida no espaço. Bom, essa reta, independentemente da forma como ela está disposta no espaço, ela vai ter atribuída a ela uma direção. Concorda comigo? Bom, já que essa reta está contida no espaço de qualquer forma, uma reta arbitrária, ela contém a direção dela, eu posso tomar um vetor que se chama vetor diretor da reta, que a gente já viu, né, na equação vetorial da reta. Eu vou chamar esse vetor de U, né, que é o vetor diretor da reta R, que significa o vetor cujo tem a mesma direção da reta R. É um vetor cujo ele seria colinear a esta reta. Ou seja, ele poderia ser escrito como lambda U, certo? Eu tenho a reta R e o lambda U seria exatamente o vetor diretor da reta R. Por quê? Porque esse vetor U não necessariamente está contido na reta R, tá? Esse é um vetor aqui, ó. É um vetor cujo... Aliás, não, tá certo. Eu tenho um vetor cujo está contido aqui, ó, na reta R, cujo tem a mesma direção da reta R. É chamado vetor diretor, que é o vetor U. E eu vou ter um vetor colinear pertencente ao espaço dimensional E3, que vai ser colinear, ou seja, paralelo, né? Na verdade, paralelo, né? Não necessariamente colinear. Pode ser colinear, mas não é colinear nesse caso. É paralelo à reta R.
Aí vai ser o quê? O vetor lambda u, como nós sabemos. Esse aqui é o vetor diretor da reta, beleza? E agora o que a gente vai fazer? Olha só, esse vetor lambda u, eu posso tomar ele tanto fora da reta quanto dentro da reta. Então o que a gente pode fazer? Essa reta R, bora tomar um ponto contido nela, pertencente a ela. Eu vou chamar esse ponto A. E um ponto genérico X. Tá aqui. Então, isso aqui pode formar o vetor AX. O vetor AX é colinear ao vetor U. Por consequência, nós vamos ter aqui exatamente a equação vetorial da reta. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tomar um ponto P fora da reta R. E a gente quer saber exatamente a distância do ponto P à reta R. Ou seja, o que a gente quer saber? A gente quer saber esse camarada aqui, ó, que é ortogonal, que é essa que é a distância do ponto P. Então, para isso, a gente vai pegar um ponto contido pertencente à reta R e a gente vai formar o vetor que vai ter origem nesse ponto e extremidade nesse meu ponto P, certo? Então, observe agora que a gente pode utilizar a regra do paralelograma, que é o projeto de forma paralela a esses meus vetores, cujo eu tenho. E eu, fechando o paralelograma aqui, eu tenho exatamente o que? Eu tenho a definição da área de um paralelogramo, em que eu sei que a norma do produto vetorial, ou seja, a norma do produto vetorial entre os vetores AP e AX, que é a base, né? Ou seja, é exatamente esse vetor aqui, certo? A norma entre esses vetores e o ângulo formado entre os vetores é igual, pela definição, a norma de cada um desses vetores multiplicado pelo seno de θ. Isso aqui é a definição, né? É a definição de produto vetorial. Até aí tudo bem? Beleza, seno de θ. Olha só agora. Saca só, gente. Dado isso, a gente sabe que essa norma também é igual à área do paralelogramo. E quem é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Quem é a base? É o vetor AX. É o vetor AX, certo? Observe o vetor AX aqui. Aí eu vou ter que trabalhar em norma, né? Norma do vetor AX vezes a norma do vetor da altura, né? Altura. H. Eu não sei quem é H, certo? E observe que H é exatamente aqui, ó. A altura desse paralelogramo é exatamente a distância do ponto P à reta R. Então, eu posso tomar H como dPr. Então, isso aqui é igual à norma do produto vetorial AX vezes dPr. E observe que eu consigo determinar a distância, substituindo a norma naquele lugar ali, né, que é igual à área do paralelogramo, eu posso falar que a distância do ponto P à reta R é igual à norma do produto vetorial APAX, já que é igual à área do paralelogramo, e eu divido por AX, né? Então é exatamente a norma do produto vetorial AX. Isso aqui é uma das formas, mas o que é? Essa forma você teria que ter o ponto X, porém o ponto X aqui é um ponto arbitrário qualquer coisa você não tem. Então isso aqui ficaria indeterminado de fazer. Então o que você pode fazer? Olha só, AX aqui ele tem a mesma direção do vetor U. Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir diretamente o vetor AX pelo vetor U. Então vai ficar a seguinte coisa. E fica até melhor, né? Porque eu tenho quem é o vetor diretor da reta. Então eu vou ter exatamente que o vetor diretor, a distância do ponto P, que é um ponto fora da reta, a reta R é exatamente o produto vetorial entre o ponto pertencente à reta e o ponto fora, o vetor formante, e o segundo vetor, que é o vetor diretor da reta. Aí é a norma disso sobre a norma apenas do vetor diretor da reta. Aí você fala, e por que isso daria certo? Porque eu tenho exatamente o que? A definição de novo de norma aqui, ó, vetor AP, vetor U, entre dois vetores de novo, né? Eu só mostrei pelo vetor AX porque eu tirei da minha cabeça agora isso, mas seria pelo vetor diretor da reta, tá? Então eu vou reescrever aqui para ficar melhor, pode ser para vocês. A área do paralelogramo é igual a norma do vetor AP pelo vetor diretor da reta. E eu sei que isso aqui é igual a norma do vetor diretor da reta, que é a base, vezes a altura, que é a distância do ponto P à reta R. Então, eu tenho exatamente que a distância do ponto P à reta R é obtido mediante a norma do produto vetorial AP pelo vetor diretor da reta
Isso dividido pela norma do vetor diretor da reta. Lembrando que estamos trabalhando em norma euclidiana aqui, né? Até aí tudo bem? Beleza. Essa é a primeira forma de calcular essa distância entre esse ponto P e a reta R. Qual seria a segunda forma, Matheus? Bora lá, eu vou pegar esse desenho novamente. Aqui. A segunda forma de calcular isso também é bem tranquila. Segunda forma, que é utilizando projeção ortogonal. Por quê? Porque a altura, por definição, seria exatamente o segmento que é ortogonal. Então, já que estamos trabalhando com vetores, o que a gente pode fazer aqui, ó? Saca só. Calma aí. Saca só o que eu posso fazer. Eu posso projetar. Posso fazer a seguinte coisa, olha só. Você concorda comigo que essa projeção ortogonal, que é a distância do ponto P, que vai formar um vetor U, o 1, que é a projeção, seria a projeção do vetor AP na direção do vetor diretor da reta, U, certo? Concorda comigo? Beleza. Então isso aqui é igual ao que, pessoal? Vimos pela definição de projeção que isso aqui é produto escalar AP, U, sobre produto escalar U multiplicado pelo vetor U. Certo? Até aí tudo bem? Beleza. Aliás, beleza, eu posso escrever assim, dessa forma, concorda comigo? Na verdade, pessoal, deixa eu pensar no negócio aqui. Ah, gente, perdão, eu fiz uma burrada aqui, porque se eu faço essa projeção, eu tô fazendo a seguinte coisa, eu tô descendo com o vetor AP, né, para o vetor, na direção do vetor U. Então eu não obtenho essa distância, eu obtenho um vetor colinear a U. Perdão, gente, fiz a projeção errada. Não faz sentido essa projeção, tá? Esse vetor U1 aqui, que eu tenho, que na ortogonal, esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui, perdão. Olha só o que a gente pode fazer. Esse vetor na ortogonal, que eu quero obter aqui, na verdade, ele pode ser obtido da seguinte forma. Também vai ser projeção. Eu posso projetar o vetor U. Ele pode ser obtido mediante a projeção do vetor U na direção desse vetor, do próprio vetor projeção. Desse próprio vetor na ortogonal, na verdade, né? É o vetor 1. Eu posso fazer assim, tá? Uma projeção assim. Eu acho que eu possa fazer isso. Não tenho certeza, mas acho que seria isso. Bora fazer de outra forma. Bora fazer de outra forma. Deixa eu pensar aqui, gente. Deixa eu pensar de outra forma. Bom, bora tirar esse ponto U e bora diminuir esse vetor U. Só por questão de representação. Esse vetor U pode ser maior? Pode. Não tem problema não. Mas eu vou deixar esse vetor U dessa forma. Por quê? Porque eu teria exatamente que esse vetor aqui, que seria a projeção exatamente do vetor U na direção do vetor do próprio vetor projeção. Aliás, do vetor na ortogonal, na verdade. E esse vetor na ortogonal é mediante obtida exatamente a subtração dos vetores AP menos vetor U. Isso aqui eu estou utilizando a definição exatamente soma vetorial. Agora o vetor U, quem é o vetor U? O vetor U aqui não é nem menos vetor U. É aqui. Oh Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu teria um vetor U de qualquer tamanho e aqui seria o vetor projeção, agora sim. Perdão, viu, gente? Agora, esse vetor U1 é lambda U, que seria exatamente o vetor projeção. Ou seja, eu vou fazer a seguinte coisa, olha só. Eu tô tendo que pensar. Eu tô tendo que pensar bastante, tá? Porque às vezes você dá uma esquecida no segundo método. Eu não sou muito de usar projeção, não. Aí às vezes eu esqueço, tá? Me perdoe. Então, olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Vetor AP, né? Vetor AP.
Menos esse vetor na ortogonal, né? Eu tô fazendo tudo errado, velho. Agora que eu tô percebendo, gente. Olha só. Bora lá. Bora começar por partes, pode ser? Bora fazer a soma vetorial. Bora lá. Primeiro eu tenho que inverter o sinal de algum vetor para fazer a soma vetorial. Concorda comigo? Então eu vou ter exatamente os vetores. Calma aí, gente. Eu vou ter os vetores menos o U mais o vetor AP. E isso é igual ao vetor na vertical. Eu vou atribuir um ponto aqui, vou chamar de B. Vetor BP. Observe que eu vou ter exatamente esse vetor na ortogonal BP sendo representada a norma dele pela distância do ponto P à reta R. Concorda comigo? Tá aqui, a norma euclidiana, que seria a distância euclidiana, seria exatamente essa distância do ponto P à reta R. Então, isso é igual ao vetor AP menos o vetor BP. Quem é o vetor BP? Essa é a questão. Quem é o vetor A menos o vetor U1, né? Menos o vetor U1. Quem é o vetor U1, que é esse vetor esse vetorzinho aqui? Aí que tá a questão, né? Que vai ser esse vetor U1. Essa é a grande questão da coisa. Então, olha só. O que a gente vai ter aqui, ó. Esse vetor U1 aqui, ele vai ser exatamente a projeção do vetor... Não, tá certo. É a projeção do vetor AP, tá? AP na direção... Esse vetor 1 embaixo, tá? 1 embaixo, 1 embaixo. Vai ser exatamente a projeção do vetor AP na direção do vetor U. Agora tá certo, gente. Pelo amor de Deus. Já tava passando mal aqui de pensar. Tá fazendo tudo errado. Produto escalar vai ser AP vetor U sobre o produto escalar U multiplicado por vetor U. Substituir aqui. Você vai ter AP menos produto escalar AP U sobre o vetor U multiplicado pelo vetor U. E observe que, como é a norma, isso tudo vai estar na raiz quadrada e o quadrado disso tudo. Até aí tudo bem? Então é assim que vai ser a resposta, né? No caso, você vai teria que fazer o quadrado disso aqui tudo, dessa brincadeirinha aqui, tá? Pronto, e isso aqui seria a norma, né? Isso aqui é outra forma de calcular a distância por projeção ortogonal. Pronto, tá aí, gente. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Eu dei uma enrolada aqui porque tava esquecendo da demonstração. E também, poxa, eu tava com uma intuição geométrica horrível aqui. Eu queria projetar o vetor sem ser na ortogonal. Eu queria projetar anti-ortogonalismo, né? Anti-ortogonal, sei lá o que eu tava pensando, velho. Enfim, não sei se é possível fazer isso, né? Pensar assim, mas... Não tem como fazer isso não, tá? Eu tô errado. Bom, então espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus.